Fala bruxinho, eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Estou trazendo para você hoje aqui no nosso canal um conteúdo que é muito importante porque ele aparece muitas vezes indiretamente dentro de alguma questão. A gente vai começar a falar aqui no nosso canal sobre as operações com radicais. E, como não poderia deixar de ser diferente, a gente vai falar primeiramente sobre a adição e a subtração. Mas antes disso, você que está chegando aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, a casa é sua. Aproveita para amassar o botão de inscrever-se, ativar o sininho para receber as notificações do nosso canal. E você que já está com a gente há muito tempo, você sabe, esse canal é feito especialmente para você. Para a gente falar sobre adição e subtração de radicais, antes a gente vai relembrar alguns nomes importantes que a gente tem no radical. Vamos lá. Imagine que eu tenha a seguinte situação. Eu tenho m que multiplica a raiz enésima de a elevado a b. Que coisa horrorosa, Brunão. Calma. Esse m aqui a gente vai chamar de fator externo do radical. Esse n vai ser o índice do radical. Esse a é o nosso radicando e o b é o expoente do nosso radicando. Dito isso, vamos começar a falar como é que a gente faz para somar e subtrair radicais. A condição necessária, a condição inicial para que a gente possa somar e subtrair radicais é que esses radicais sejam semelhantes. Esses radicais, eles têm que ser semelhantes. E aí eu já abro um parênteses aqui para vocês, antes de continuar dizendo como somar, para explicar para vocês o que são os radicais semelhantes. A gente define como radicais semelhantes aqueles que possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Radicais semelhantes são aqueles que possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Exemplo, eu tenho 3 raiz quarta de 5. Repara que nesse caso o nosso índice é 4 e o nosso radicando é 5. A parte do fator externo não importa pra gente. E aí eu tenho um outro radical que é 9 raiz quarta de 5. Opa! Eles são radicais semelhantes porque você repara que nesse cara daqui eu tenho raiz quarta de 5 e nesse cara daqui eu também tenho a raiz quarta de 5. De buenas? Então agora, volta para cá, para a nossa definição de adição e subtração. Eu disse que os radicais tinham que ser semelhantes. Sendo eles semelhantes, o que a gente vai fazer? Nós vamos operar os fatores externos, os números que estão na frente, operamos os fatores externos, os números que estão na frente e fora do nosso radical e conservamos os radicais. A gente não mexe nos radicais. A gente vai conservar esses nossos radicais. Aí eu trouxe dois exemplos para a gente ver como é que a gente faz na prática para somar e subtrair radicais. Observa aqui nesse exemplo, nesse primeiro exemplo, letra A que eu trouxe para vocês, que era o seguinte: 5 raiz cúbica de 2 mais 7 raiz cúbica de 2 mais raiz cúbica de 2. Os radicais são semelhantes? Se, então, nós podemos fazer essa adição. Para isso, a gente vai operar os fatores externos, que são 5 mais 7 mais... E agora, Brunão, não tem nenhum fator externo ali naquele último termo. Tem sim, meu nobre. Quando a gente não tem fator externo, na verdade, o que a gente tem aqui é o número 1. Então, se liga, porque aqui é o número 1 que você vai somar também aos outros fatores. E conforme a gente viu na definição, eu vou conservar o radical, que no caso é a raiz cúbica de 2. Somando os fatores externos, o que a gente vai ter? 5 mais 7, 12, 12 mais 1, 13 raiz cúbica de 2. De buenas? E no caso da subtração, a gente vai respeitar, a gente vai seguir a mesma lógica, a mesma receita. Eu reparo que aqui o número do fator externo não aparece, então nós temos o número 1 e os nossos radicais são radicais semelhantes, já que eu tenho radicando 7 nos dois e o índice é 2 também nos dois números. Pegando apenas os fatores externos, a gente vai ter 1 menos 8, que multiplica a raiz quadrada de 7. Já estamos aqui com tudo praticamente resolvido. 1 menos 8 vai dar menos 7 vezes a raiz quadrada de 7. Tranquilo? Conceito de buenas? Para ver se realmente você entendeu esse conceito da adição e da subtração de radicais, eu trouxe uma questão para a gente resolver, uma questão que é no concurso do CFS, que é o curso de formação de sargento.
Bora resolver junto? A questão dizia o seguinte, simplificando 2 raiz de 8 menos 4 raiz de 18 mais raiz de 32, obtemos uma das 5 opções que o CFS deu pra gente. Aí você dá uma olhada nesses 3 radicais aí e você vai ver que eles não têm nada que a gente precisava. A gente queria que eles fossem semelhantes. Eu falei pra vocês a aula inteira de hoje que eu só posso somar ou subtrair se os radicais forem semelhantes. Então, essa questão tá furada, né? Não! Você vai lançar a mão de uma bruxariazinha aqui para transformar esses radicais em radicais semelhantes. Sempre que você duvidar de poder fazer ou não a questão, de se pode ou não fazer a questão, você vai pegar os radicandos e vai fatorar. Essa é a nossa bruxaria secreta nesse tipo de questão. Pega o radicando e fatora. No caso do 8, vamos fatorar o 8. O que a gente vai ter? Dá por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, dá 1. Como a gente tem uma raiz quadrada, sempre que eu tiver 2 fatores iguais na nossa fatoração, um deles vai sair e aí o outro fica dentro da raiz. Então eu vou ter esse 2 que já estava aqui, vezes esse 2 que saiu. E 1, 2, que é esse daqui, continua dentro do radical. Ou seja, na verdade, o radicando secreto desse número era 2. Fazendo a mesma coisa com 18, a gente vai fatorar o 18 e a gente vai ter, dá por 2, 9, 3, por 3, por 3, 1. Temos números fatores iguais, então fatores iguais, uma dupla de fatores iguais, um deles sai. Então aqui a gente vai ter menos 4, que já era da expressão, vezes esse 3 que saiu e a raiz de 2, que esse 2 não teve força para sair. E para fechar, a gente vai fazer a mesma coisa com o 32. Vamos lá. Por 2, 16. Por 2, dá 8. Por 2, dá 4. Por 2, dá 2. Por 2, dá 1. Vamos encontrar as duplas aqui. Dupla, saiu 1. Dupla, saiu outro. Então temos 2 saindo, ou seja, 2 vezes 2, 4 raiz quadrada de 2. Reparem que agora a gente tem todos os radicais semelhantes. Comecei a entender. Multiplicando esses fatores externos aqui, a gente vai ter 4 raiz quadrada de 2, menos 12 raiz quadrada de 2, mais 4 raiz quadrada de 2. Agora é só correr pro abraço, a gente vai operar as partes, os fatores externos e vamos conservar os nossos radicais. 4 menos 12 menos 8, menos 8 mais 4, menos 4 raiz de 2. Temos essa opção? É claro que sim. Letra D de doença, mete um xizão aí, meu nobre. E aí, galera, tranquilo? De buenas? Suavito? Espero que sim, espero que você tenha entendido essa aula, tenha curtido a aula. Se curtiu, deixa o joinha, compartilha esse vídeo com geral. Se não curtiu também, deixa aí nos comentários o que a gente pode melhorar, porque você sabe, esse canal é feito especialmente para você. Obrigado pela audiência e valeu!